Olá a todos, bem-vindos à Escola Kitonete. É com prazer que trazemos até ti mais uma aula desta escola. Como tu podes ver, já estamos na nossa aula número 10 desta terceira teoria que tenta explicar um pouco do capítulo 8 de Daniel. Ela tem como título 6 Keren. Já sabes que 6 significa exatamente o número de chifres que eu atribuo ao bode, não é? Ao bode que se encontra neste mesmo capítulo. E Keren significa exatamente chifre em hebraico. O título da aula que eu dei a esta aula é exatamente muitos dias. E a expressão em hebraico é Yamim Habim. Yamim Habim significa exatamente muitos dias. Durante esta aula nós vamos explorar esta mesma expressão hebraica, Yamim Habim, sempre à luz das Sagradas Escrituras. Okay? Ora, o que é que está aqui envolvido nesta mesma interpretação? Já sabes que neste capítulo 8 de Daniel, e eu convido-te a ver essa mesma aula, existe um período profético de 2300 tardes e manhãs, que muitos estudiosos das Sagradas Escrituras, e como eu venho sempre a dizer e eu respeito, levam estes 2300 tardes e manhãs como sendo literais. Mas, se tu fores ao capítulo 8 de Daniel, vais reparar que estas 2300 tardes e manhãs encontram-se na visão, portanto não podem ser literais, têm de ser proféticos. E em profecia, segundo a minha interpretação, um dia profético corresponde exatamente a um ano literal. Ora, estas 2300 tardes e manhãs seriam exatamente 2300 anos. Aí faz muito sentido a expressão muitos dias, ok? Ainda traremos um bocadinho mais de explicação sobre o assunto. Se tu olhares para esta imagem, bastante sugestiva, não é? Vês aqui um bode, que faz-me a mim lembrar sempre um problema que eu tenho, que proponho sempre aos meus alunos, que eu chamo-lhe o problema das cabras. Okay? Então eu vou-te deixar aqui o problema das cabras, para que tu coloques aqui nos comentários a resolução e também a solução. Okay? Eu gostava de ver a tua resolução e a tua solução. Coloca aí nos comentários. Diz assim, um pastor tem 150 cabras e comida para as alimentar durante 60 dias. Portanto, um pastor que tem 150 cabras sabe que a comida que ele tem para estas mesmas cabras chega para 60 dias. E a pergunta que fica é a seguinte: se o pastor vendesse 30 cabras, para quanto tempo duraria a comida? Ora, a maior parte dos alunos responde esta pergunta de maneira muito rápida e às vezes está errada. Portanto, aconselho-te a teres atenção à resolução, ok? Para não falhares, ok? Portanto, é esse o objetivo. Tu deves te perguntar agora neste momento porque é que, se nós estamos a falar em Bíblia, eu coloquei aqui um problema matemático, não é? Nunca podemos esquecer que o Eterno, Deus Eterno, é o Criador de tudo. E, portanto, também é o criador da matemática. Okay? Portanto, ele cria esta mesma matemática e usou essa mesma matemática para criar o nosso universo. E essa matemática, que, segundo a minha interpretação, também se encontra aqui no livro de Daniel, no capítulo 8, Deus chama-lhe exatamente de questões difíceis, não é? Porquê que é questões difíceis? Porque Deus usa exatamente a matemática e as profecias bíblicas, que é esse o nosso objetivo, para desenvolver o nosso raciocínio. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que quando nós não percebemos alguma coisa que está escrita na Bíblia, não é porque Deus queira que ela esteja escondida de nós e que nós nunca vamos entender aquilo que está lá escrito. Não, é exatamente o contrário. Se Deus deixou escrito na Bíblia, é para que nós estudemos, não é, essas mesmas profecias e a sua palavra e desenvolvamos a nossa inteligência. Ok? É essa a ideia. Tá bem? Então eu convido-te a resolveres este problema e a colocares a resolução e a solução aí nos comentários. Já estão abertos e eu vou responder sempre a todos os comentários. Mesmo que às vezes surja alguma dúvida destas aulas, ok? Eu gostaria que tu colocasses aí nos comentários, ok? As tuas dúvidas, porque eu respondo a todos, tá bem? Eu vou sempre responder a todos. É esse o nosso objetivo.
Ora, eu gostava de antes de entrar na minha teoria propriamente dita, gostava de deixar aqui a linha do tempo, não é? Com uma data, que é o ano de 553 a.C., que tu podes ver exatamente esta data e a explicação desta data na minha primeira aula desta teoria, ok? Em que, segundo a minha interpretação, é o ano em que Daniel tem a visão, não é? Que está relatada exatamente neste capítulo 8 de Daniel, que é exatamente a visão sobre o carneiro e o bode. Okay? Ela começa a ser relatada e explicada na minha segunda aula desta teoria 3.6 Karen. Okay? E convido-te a ver a aula. Depois, na última aula que nós tivemos, que foi a aula número 9, eu expliquei exatamente a data que eu penso que é o cumprimento desta profecia, que é em 1812. O que é que acontece em 1812? Napoleão Bonaparte entra na cidade de Moscovo e encontra esta mesma cidade praticamente destruída. Ora, não foi Napoleão nem os seus exércitos que destruíram esta cidade. Foram os moscovitas, os russos, que a destruíram para que quando Napoleão conquistasse a cidade não tivesse mantimentos nem para os seus soldados nem para os seus animais. Okay? Era esse o objetivo. E Napoleão vai perceber, não é? E nós falamos isto na última aula, que não adianta nada conquistar o nosso próximo pela força, porque nunca vamos conquistar a sua mentalidade. Okay? Nós nunca vamos mudar o pensar das pessoas. E eu penso que foi isso que Napoleão percebeu. Okay? Ele depois vem embora e é aí que termina, não é? Para mim, segundo a minha interpretação, é aí que termina o seu grande império. E tu, se fizeres as contas, vais reparar que entre estes dois períodos, não é? Estes 2 anos, vais encontrar aqui um período de 2362 anos. Ora, obviamente que este período é superior aos 2300 anos que se encontra em Daniel, segundo a minha interpretação, como é óbvio. Mas aquilo que eu te quero mostrar é que não podia ser um período inferior, tem que ser sempre um período superior. Porquê? Porque estes 2300 anos vão começar um pouco mais tarde do que a visão e vão terminar exatamente um pouco antes destes 1812. Okay? Depois, mais tarde, em próximas teorias, nós vamos explicar estes 2300 tardes e manhãs. Obviamente que muitas pessoas que conhecem várias interpretações, e uma das interpretações bem conhecidas sobre isto, vai achar que eu estou completamente errado, não é? Mas pronto, mas é a minha interpretação, não é? E como eu costumo dizer, para já, não é? Para já. E é essa a alegria que me traz, é que nós apenas temos as ideias do ser humano, ainda não temos a ideia de Deus, ok? Então, quando Deus vier a este mundo, que eu penso que ele está muito próximo, ele vai dizer exatamente quem é que está certo e quem é que está errado. Para já fica a minha interpretação, a minha explicação, ok? E eu gostava que tu fizesses uma análise, não é, daquilo que eu estou a dizer e visses se de facto está certo ou está errado. Então, se nós viermos aqui, isto é a minha teoria, ok? A minha teoria 3.6 Karen, minha teoria 6 Karen, temos aqui exatamente os 2 últimos versículos do capítulo de Daniel, ok? Do capítulo 8 de Daniel. Temos aqui exatamente o versículo 26, que diz assim: E a visão da tarde e da manhã que foi falada é verdadeira. Ok? Portanto, aqui costuma-se dizer, Daniel é bastante parentório, isto é, quer dizer, aquilo que eu estive a descrever, não é? Neste mesmo capítulo 8, é verdadeiro, portanto, é verdade. E portanto, Daniel, obviamente que está a escrever aquilo que ele viu, não é? Portanto, quer dizer que tu, aquilo que tu viste, tanto aquilo que viste como aquilo que eu te estou a explicar, é verdadeiro. Portanto, e Daniel escreve aqui no capítulo 8 de Daniel. Tu, porém, não é? Tu, quem? Daniel, cerra a visão porque se refere a muitos dias, ok? Ou a dias muito distantes, ok? Porquê é que eu digo muitos dias? Porque se tu olhas aqui para o inglês, tens aqui many days. Many days, penso que é a tradução mais correta, ok? Muitos dias. Porquê que esta ideia de dias muito distantes? Porque esta ideia de dias muito distantes está a ideia de que a profecia se ia cumprir num futuro distante e que seriam 2300 dias, mas não é essa a ideia. Para mim não é essa a ideia. É muitos dias porque são 2300 anos. E, portanto, são muitos dias. A profecia se cumpriria no final desses mesmos 2300 anos.
Porquê? Porque se tu olhas para aqui para a expressão Yamim significa exatamente dias. Porquê que significa dias? Porque Yom é dia em hebraico. Yamim quer dizer dias. Só que tem aqui outra palavra que é Rabim. Rabim quer dizer muitíssimo. Porquê que eu digo muitíssimo? Porque se eu for aqui a Gênesis, no capítulo 7, ok, e versículo 11 diz o seguinte: no ano 600 da vida de Noé, no segundo mês, no 17º dia do segundo mês, nesse mesmo dia, jorraram todas as fontes do grande abismo e abriram-se as comportas do céu. Eu já expliquei este mesmo versículo na minha teoria 2, 8 e Avena, ok? Na aula número 4, eu convido-te a ver essa mesma aula, onde eu falava exatamente a expressão que está aqui de grande abismo, ok? Quando falava sobre o abismo, que em hebraico está Terum Rabá. Ora, Rabá quer dizer muito. Por exemplo, se fores a Israel para agradecer, dizes Todá Rabá. Todá significa exatamente obrigado. Rabá, muito. Ora, Todá Rabá significa muito obrigado. Portanto, quando fores a Israel, dizes, quando quiseres agradecer, dizes Todá Rabá. Quer dizer muito obrigado. Ora, repara que Rabá já quer dizer muito, mas aqui no hebraico tu tens Rabim. Rabim é mais do que muito, é muitíssimo. Então são muitíssimos dias, ok? Então, muitíssimos dias que está a dizer, e já está a dar uma interpretação dos 2300 tardes e manhãs, porque já está a dizer que são muitíssimos dias, por isso não podem ser 2300 dias. Tem que ser 2300 anos. É essa a interpretação que eu faço. Depois diz assim: e eu, Daniel, enfraqueci e estive enfermo alguns dias. Então levantei-me e tratei dos negócios do rei. E espantei-me acerca da visão, e não havia quem entendesse. Eu vou fazer aqui um parênteses, porque, não sei, segundo a minha ideia, e espero que não esteja a magoar ninguém, um profeta, quando recebe uma visão de Deus e recebe a sua interpretação, ok? Ele costuma-se dizer, ele não vai perceber aquilo que está a ser transmitido, ok? Porquê? Porque se tu olhas aqui para o versículo 27, vai dizer que Daniel enfraqueceu, ok? E esteve doente há alguns dias. O que é que se quer dizer? Quer dizer que ele não percebeu a visão nem a interpretação. Isto é, ele recebeu a visão, o anjo deu-lhe a interpretação, mas ele não percebeu, ok? Portanto, ele não conseguiu perceber. Então, diz, levantei-me e tratei dos negócios do rei. Portanto, ele como não percebeu, disse, bem, então mais vale continuar com a minha vida, porque eu também nunca vou perceber, ok? E depois diz assim, ele ficou espantado, não é? Porquê é que ele ficou espantado? Porque ele deve ter contado, não é, esta mesma visão e interpretação a outras pessoas, e até deve ter escrito e transmitido a outras pessoas, que é exatamente aquilo que eu estou a fazer. E o mais curioso é que também ninguém percebeu, ok? Ninguém percebeu. Portanto, um profeta, não é? Um profeta, quando Deus lhe dá a visão e a interpretação, ele não percebe, porque está no futuro. Ok? Então, quando nós olhamos para um profeta, não é? Não quer dizer que ele esteja correto, porque ele, por exemplo, Daniel teve esta visão e interpretação. Ele podia ter interpretado, não é? Mas, que costuma-se dizer, ele ao dar a interpretação, não é? Ele sabia que não estava correto, porque ele não tinha percebido. Ok? Então, um profeta, quando recebe uma revelação e uma interpretação, ela vem diretamente de Deus. A interpretação é outra coisa completamente diferente, que é exatamente aquilo que eu estou a fazer. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que eu não recebi nenhuma revelação de Deus. Portanto, Deus não me explicou rigorosamente nada. Aquilo que eu estou a fazer é exatamente ver aquilo que está escrito e dar a minha interpretação ou explicação. Ok? É isso que todas as pessoas que eu pelo menos vejo são essas interpretações. Nunca podemos dizer que se está certo ou se não está. Porquê? Porque o Eterno, não é? O Eterno, quando vier, é que vai dizer quem é que está certo e quem é que está errado. E também, se no futuro não se concretizar aquilo que nós dizemos, não é? Como explicação do futuro, então também não costuma ser que está errado. É tão simples como isso. Então vamos continuar aqui com a minha explicação. Diz assim, a visão refere-se a dias muito distantes, ok? E nós já falámos sobre o assunto. Bem, o texto afirma que teriam de passar 2300 anos, segundo a minha interpretação, para o cumprimento desta profecia.
Se for uma questão de tempo, a minha interpretação está corretíssima. Porquê? Porque o ano de 1802 parece-me uma data bem distante do ano de 553 a.C., como já referimos. Daniel espantou-se acerca da visão e não havia quem a entendesse. Como nós já vimos, não é? Portanto, ninguém percebeu. E ele ainda ficou mais espantado, não é? Porque ele podia dizer assim, eu não tenho inteligência suficiente para perceber a visão. Mas se eu contar a outras pessoas, eles vão perceber. Mas não houve quem entendesse. Eu não sei se a minha interpretação está correta, portanto, como eu já disse isso muitas vezes. Mas penso que também nunca ninguém compreendeu a visão, mesmo depois do final do período presente nesta profecia, que é exatamente as 2300 tardes e manhãs. Okay? Eu penso que nunca ninguém percebeu isto. Desculpem, mas é a minha opinião. Gostava de terminar esta primeira secção com uma reflexão. E a reflexão que eu faço é porque é que o Eterno usou um bode e um carneiro nesta visão. Okay? Portanto, ele podia ter usado outro tipo de animais ou outro tipo de ilustração. Mas ele vai usar exatamente um carneiro e um bode. E agora eu faço a pergunta, e porquê é que foi um carneiro e um bode? Okay? Então eu vou tentar dar a minha explicação. Diz assim: da apresentação desta teoria, eu referi que a mensagem principal do livro de Daniel consiste no julgamento efetuado pelo ancião de dias. Okay? Portanto, isto foi o que eu falei logo na primeira aula. Parece-me que este acontecimento está relacionado com a purificação do santuário no versículo 14 deste capítulo. O que é que diz no versículo 14? Diz que até 2300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. E muito tem-se dito sobre este santuário. E eu digo assim, estaria na terra? Estaria no céu? Porquê é que eu faço esta pergunta? Porque, repare, quando Daniel teve esta visão, o santuário, o templo de Salomão, tinha sido destruído pelos babilónios. Portanto, ele estava destruído. Ora, Daniel, ao olhar para esta profanação do santuário, dizia que não podia ser do templo de Israel porque ele estava destruído. Não é? Ele não sabia o que é que se ia passar no futuro. Só que mais tarde, quando os israelitas vêm do cativeiro, babilónio, o templo vai ser reconstruído, que é exatamente o segundo templo de Zorobabel. Ora, podia ser aqui, nesta altura, a profanação do santuário. Muitos intérpretes das Sagradas Escrituras associam exatamente estes 2300 tardes e manhãs como sendo a profanação do santuário por Antíoco Epifânio. Okay? Para mim não é. Okay? Porque, como já visto, não é. Então, portanto, podia ser, porque nessa altura existia o santuário. Só que, entretanto, no ano 70, este mesmo santuário de Zorobabel vai ser destruído. Não é? Portanto, hoje em dia não existe nenhum santuário. Ora, em 1812 também não existe. Mas se tu reparares naquilo que eu já dei a explicação, esta profanação do santuário está na visão. Portanto, não pode ser literal, tem que ser profético. Okay? Então não está relacionado. Porquê? Porque o anjo Gabriel, quando vai explicar a Daniel, ele vai dar a interpretação desse mesmo santuário. Okay? Então, para mim, a resposta está no livro de Apocalipse, no capítulo 11. Porquê? Isto vai ser a minha explicação da minha terceira teoria, da minha sexta teoria. Okay? Na minha sexta teoria nós vamos falar sobre este mesmo Apocalipse 11. Porquê? Porque em Apocalipse 11 fala exatamente no final da atividade de Deus e do seu Filho dentro deste mesmo santuário celestial. Porquê? Porque quando Moisés, no deserto, teve a incumbência de construir este mesmo santuário, não é? Ele fez exatamente como tinha visto no céu. Portanto, era uma imagem daquilo que estava no céu. Portanto, mesmo o templo e o santuário serem destruídos aqui nesta terra, não é? O santuário do céu continua lá, não é? E para mim não existe qualquer tipo de dúvida que este mesmo santuário está no céu. Okay? E eu pergunto, se está no céu, como é que o santuário podia ser entregue ao chifre muito pequeno para o pisar? Não te esqueças que está na visão, portanto é profético, não é literal. E aquilo que eu te digo é que existe uma verdade que nós não podemos esquecer, é que tudo aquilo que fazemos na terra tem o seu reflexo no céu, quer seja bom, quer seja mau. Podes ver isso em Hebreus no capítulo 4. É aquilo que eu gostava de deixar aqui neste momento é o seguinte. Tudo o que nós fazemos aqui nesta terra, não é? Nós podemos esconder do ser humano, não é? Especialmente quando fazemos alguma coisa de mal para com o nosso próximo.
não é? E eu tenho sido alvo de algumas injustiças, não é? E falo isso com experiência própria, e tu também deves ter sido também alvo dessas mesmas injustiças. Mas nós pensamos, não é, que quando fazemos alguma coisa que não está certa, que estamos a esconder, que ninguém sabe, não é? E só nós é que sabemos. Mas nós nunca podemos esquecer que tudo o que nós fazemos fica registado no céu. Existem livros no céu, não é? E a Bíblia diz isso, onde tudo aquilo que nós fazemos fica registado nos livros do céu. E um dia, quando o próprio Eterno, que eu nem penso que nem é Jesus, que é o próprio Eterno, vai revelar exatamente tudo aquilo que nós fizemos, quer seja bom, quer seja mau. Portanto, não adianta nada nós andarmos a esconder dos outros, não é? E especialmente prejudicando os outros, porque um dia tudo vai ser revelado. E é essa alegria que me deixa no meu coração, é saber que o Eterno não esquece nada. Okay? Porque muitas vezes nós pensamos que os nossos pecados vão ser lançados nas profundezas do mar. Mas eu penso que isso é exatamente, vai ser lançado nas profundezas do mar as consequências desses mesmos pecados. Porque eles vão ser revelados. Não é? Porquê? Porque esses pecados prejudicaram outros. Então primeiro tem que ser revelado, não é? Para nós sabermos qual é a verdadeira situação, não é? E os outros conhecerem, não é? Porque assim, quando me dizem mentiras sobre mim, não é? E especialmente porque nunca aconteceu nada, nunca ninguém viu nada porque nunca aconteceu nada, não é? E eu ponho-me a pensar, mas então quando é que eu vou provar uma coisa que nunca existiu, não é? É impossível provar uma coisa dessas, não é? Mas Deus sabe que nunca existiu e que a pessoa o que anda a dizer são mentiras. Tudo vai ser revelado. Portanto, não vale a pena nós andarmos a esconder nada, está bem? Portanto, porque Deus vai revelar tudo. Eu sei que isto é uma mensagem um bocado dura, não é? Mas é a realidade. E é essa a alegria que me traz. Portanto, neste santuário celestial, tudo fica registado. Tudo aquilo que nós fazemos. E aquilo que tu podes ver, e especialmente na parte dos 5 primeiros livros da Bíblia, é que bodes e carneiros eram usados ou sacrificados, não é, nos rituais do santuário terreno. E podes ver isso em Números 29. Mas existia um bode, okay? Existe lá um bode chamado o Azazel, que está em Números 29, que está aqui escrito em hebraico Azazel, okay? Que significa exatamente remoção completa. Que depois da purificação do santuário, no dia do Yom Kippur, okay, o Yom Kippur, que era o dia da purificação, era conservado com vida e enviado para o deserto. E podes ver em Levíticos no capítulo 16. Okay? Está aqui escrito Yom Kippur. Ora, o Yom Kippur era exatamente um dia reservado, e nós nas nossas teorias nós vamos explicar esse mesmo ritual, que era um dia por ano em que, portanto, durante todo o ano, esse santuário eram depositados todos os pecados do povo, mas havia um dia especial no ano, que era o dia do Yom Kippur, que era o 10º dia do 7º mês, em que o santuário era purificado, ok? Mas este bode, não é? Sobre este bode eram colocados todos os pecados do povo e era levado para o deserto. E para mim, este bode é nada mais, nada menos que este bode do capítulo 8. Não é? Simbolizado, obviamente, que isto é um símbolo. Olhando para a Bíblia como um todo, parece-me que este bode, não é? Este bode, e agora repara, tens aqui o bode dos meus problemas de matemática, andava, ou anda, porque ainda pode andar, okay? Eu para mim andava, porque para mim ele já foi morto. Andava, mas isso eu não tenho a certeza, não é? Só com mais estudos, não é? Mas pronto, mas vamos continuar com os nossos estudos. Eu não tenho a certeza, portanto eu ainda ponho aqui andava ou anda solto, ou levava ou leva sobre si a iniquidade do mundo. Okay? E se o bode deste capítulo representa os gregos, penso que não há dúvida. E penso que aqui não há dúvida nenhuma, porque o próprio Gabriel diz a Daniel que o bode é os gregos. E este, na sua última fase de atuação, é exatamente o chifre muito pequeno. Okay? Que seria por esta altura que a purificação do santuário seria realizada. E isto vai ficar para próximas teorias. Obviamente que ainda não vou explicar isto nesta teoria, porque isto não é preciso estudar muito mais.
Porque tu repara, no versículo 14 de Daniel 8 diz que até 2300 tardes e manhãs e o santuário seria purificado. Portanto, é por esta altura, não é? Que o santuário seria purificado. Segundo a minha interpretação, este bode seria usado na purificação do santuário celestial. Isto é, o seu grande império, o último deste mundo, ficaria sem poder após a purificação do santuário. E esta ideia será estudada na próxima teoria. Ok? Portanto, é esse o nosso estudo da próxima teoria, que é exatamente a teoria 4, não é? Ainda não é nesta. Surge-me mais uma ideia. O carneiro seria sempre, ou o carneiro servia sempre como expiação do pecado nos rituais do santuário. Ok? Portanto, se tu fores ver aos rituais do santuário, só este bode é que era solto, ok? O resto era sacrificado no santuário e os carneiros também. O bode do capítulo 8, ao lançar o carneiro por terra e o pisar aos pés, simboliza que este estaria sempre contra o Eterno no tempo da sua atuação, ok? Portanto, esta atuação do bode, não é, de pisar o carneiro, repara que depois o carneiro nunca mais é referido, mesmo quando falam do chifre muito pequeno, quer dizer que este carneiro, não é, sempre esteve contra o Eterno. E olhando para a história, e agora olhando para a história no seu geral, vemos o carneiro, os reis da Média e da Pérsia, ajudando o povo de Israel. Portanto, estes reis da Média e da Pérsia vão ajudar o povo de Israel, eles vão deixar que o povo de Israel volte ao seu território, vão ajudá-los até dando-lhes dinheiro para eles reconstruírem a cidade de Jerusalém e as outras cidades e o templo. Portanto, eles vêem-se na história, estes reis da Média e da Pérsia, a ajudar o povo de Israel. Em oposição, não é? Pelo descrito acima e pelo aquilo tudo que eu já falei em aulas anteriores, não é? E por aquilo que ainda vai ser estudado no capítulo 11, porque nós ainda não vamos terminar aqui esta terceira teoria, podemos ver o bode, o rei da Grécia, sendo hostil para com o povo escolhido de Deus. Ok? E se tu leres exatamente os livros de Esdras, onde tu vais encontrar Esdras e Neemias, vais encontrar exatamente este carneiro ajudando o povo de Israel. Ok? Os reis da Média e da Pérsia. Mas se tu leres os livros de 1ª e 2ª de Macabeus, que são livros apócrifos, mas que eu vou utilizar exatamente como livros históricos, vais ver exatamente os gregos prejudicando sempre o povo de Israel, sempre contra o povo de Israel, sempre oprimindo, sempre matando, ok? Até ao ponto destes próprios macabeus, não é? Que nós ainda vamos falar sobre eles, se revoltar exatamente contra estes gregos, não é? E é exatamente no período do período helenístico, ok, que estes mesmos judeus vão se rebelar contra os próprios gregos, não é? E vão instaurar um reino, ok, um reino que é o reino Hasmoneu, não é? Hasmoneu. Conhecido exatamente como o reino de Israel, que vai estar exatamente entre o período daquele período dos 400 anos, não é? Que vai desde dos últimos profetas que estão no cânone sagrado até à vinda do Messias, de Jesus Cristo. Okay? Então, olhando para a história, não é? Aquilo que tu podes ver, e nós vamos ficar por aqui, não terminamos aqui a nossa teoria 3, mas terminamos aqui o capítulo 8, okay? Depois o capítulo 11 vai ser a explicação deste mesmo capítulo 8. Tu olhando para a história, vais ver os reis da Média e da Pérsia, simbolizados exatamente pelo carneiro, ajudando o povo de Israel. Mas vais ver os gregos, não é? Prejudicando sempre o povo de Israel. Portanto, este aqui, não é? Este bode, não é? Vai sempre prejudicar o povo de Israel. Okay? Primeiro com os gregos e depois mais tarde, como tu viste, exatamente com o Napoleão Bonaparte. Okay? Que para mim são exatamente os gregos, e isto nós já falamos várias vezes, são exatamente os gregos na fase moderna. Okay? E aquilo que eu gostava de dizer, não é? E deixar aqui uma alerta, não é? Que é exatamente aquilo que nós fazemos contra o povo de Deus, contra aqueles que são os escolhidos, e tu também podes ser um escolhido se aceitares este Deus como o teu Salvador, não é? Como o teu Redentor, como o teu Rei. Okay? Então as consequências vão ser muito boas, não é?
E estes muitos dias que tens aqui na profecia também pode significar exatamente aquilo que Deus tem para ti, para te oferecer. Ok? Que é exatamente uma vida com muitos dias. Não uma vida nesta terra, porque tu sabes perfeitamente que aqui a vida não tem muitos dias, mas sim uma vida eterna, que seria exatamente com muitos dias. Ok? Então aquilo que nós devemos fazer é sempre não tentar não prejudicar o nosso próximo, mas tentar sempre fazer o melhor, não é, para com o nosso próximo, não é? Porque é exatamente isso que Deus nos pede. Ok? Que esta ideia fique sempre na tua mente, ok? Que não faças exatamente aquilo que fez este bode ao povo de Israel, ao povo escolhido, mas faça exatamente aquilo que fez os reis da Média e da Pérsia, que ajudaram sempre o povo de Israel. E tu também podes pertencer a este mesmo povo, ok? Este povo escolhido por Deus, trazendo exatamente sempre mais gente para este mesmo povo. E se gostaste da nossa aula, ok? E eu continuo sempre a dizer que deixa sempre aí o teu comentário, ok? Se mesmo há alguma coisa que não percebeste, deixa aí o teu comentário. Inscreve-te aqui na Escola Kitonite, ok? Para receberes mais informações desta mesma escola. Compartilha os nossos vídeos, deixa o teu like, ok? E espero que tenhas gostado. Eu faço sempre com isto, com o intuito não é de me vangloriar, mas sim de tentar ajudar, ok, outros a tentar perceber as Sagradas Escrituras. Pode ser com alguma ideia minha te traga mais alguma iluminação, não é? Alguma explicação, e que tu possas mesmo atingir esta mesma compreensão, ok? Não a minha compreensão, mas sim a compreensão das Sagradas Escrituras. Então, tudo de bom para ti.